Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Paizinho querido, irmãos e irmãs. Tema de hoje, a humildade e a exaltação de Cristo. Um hino cristológico. Vamos falar sobre Filipenses 2, 6 a 11. Essa passagem é uma das seções mais profundas e teologicamente ricas do Novo Testamento, frequentemente referida como o hino cristológico, ou hino de Cristo. Nela, o apóstolo Paulo apresenta uma descrição sublime da pessoa e obra de Jesus Cristo, destacando sua humildade radical, gnosis, e a sua consequente exaltação divina. Embora a forma original seja debatida, se era um hino pré-existente ou uma composição paulina, sua mensagem central é um pilar da cristologia. Vamos aprofundar em cada um desses versículos para compreender a magnitude dessa passagem, o contexto da exortação à humildade. É crucial entender que o apóstolo Paulo não introduz esse hino meramente por uma questão doutrinária, mas como um exemplo prático e inspirador para os filipenses. No capítulo 2, Paulo exorta à unidade, ao amor e, acima de tudo, à humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. A figura de Cristo, apresentada nos versículos 6 a 11, é o paradigma supremo dessa atitude altruísta e humilde. Se o próprio Filho de Deus demonstrou tal abnegação, quanto mais seus seguidores deveriam fazê-lo, quanto mais nós. Versículo 6. A natureza divina e a renúncia à prerrogativa. Embora sendo Deus, não considerou, não usurpou querer ser igual a Deus, que fosse algo a que deveria apegar-se. Veja essa nova versão internacional. Eu não gosto muito, mas, embora sendo Deus, esta frase é fundamental. O termo morfeforma refere-se à essência e natureza inerente de algo, não uma mera aparência externa, mas a própria realidade substancial. Portanto, Paulo afirma inequivocamente a divindade plena e pré-existente de Jesus Cristo. Ele não se tornou Deus, mas era Deus em sua essência desde a eternidade. Não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que deveria apegar-se. Esta é a chave para a humildade de Cristo. Harpagmon pode ser traduzido como algo a ser agarrado, roubado ou retido com tenacidade. Uma interpretação é que Cristo, embora tivesse todos os privilégios e glórias de ser Deus, não considerou essa posição como algo a ser explorado para seu próprio benefício ou para se manter imune ao sofrimento. Ele não se apegou aos seus direitos divinos em detrimento do plano da salvação. Outra interpretação, menos comum hoje, mas debatida historicamente, é que ele não considerou a igualdade com Deus como algo a ser usurpado, mas isso implicaria que ele não era Deus, que contradiz a primeira parte do versículo. A interpretação predominante
e mais coerente é que Jesus, sendo plena e verdadeiramente Deus, não reteve sua glória e privilégios divinos para si, mas voluntariamente os esvaziou em seu ato de encarnação. Versículo 7, a gnose, o esvaziamento de si mesmo. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Nova versão internacional. Esvaziou-se a si mesmo. Este é o conceito central de gnose, do grego quinoo, esvaziar, que Jesus esvaziou na sua divindade, não a sua divindade. Jesus não deixou de ser Deus. Sua natureza divina permanece intacta. Sua glória e privilégio divino. Ele voluntariamente abdicou do exercício independente de seus atributos divinos, da manifestação constante da sua glória e de suas prerrogativas como Deus no céu. Ele se submeteu ao Pai. A aparência de Deus. Ele escondeu a sua glória divina sob o véu da humanidade, vivendo em condições humildes. O esvaziamento por um ato de amor e submissão voluntária, não uma perda de divindade. Assumindo a forma de servo, morphem dolor labão. Assim como ele estava na forma de Deus, ele tomou a forma de servo. Novamente, morfê indica que ele não apenas parecia um servo, mas tornou-se verdadeiramente um servo na sua essência humana. Ele se colocou sob a lei, sob a autoridade do Pai e a serviço da humanidade, tornando-se semelhante aos homens em uma norma que antropogênero. Jesus não apenas se vestiu de um corpo humano, mas se tornou plenamente humano, com todas as fraquezas e limitações, exceto o pecado, inerente à condição humana. Ele experimentou fome, sede, cansaço, dor, tentação. A palavra homônima, semelhança, aqui não sugere uma humanidade parcial, mas uma humanidade verdadeira, a qual ele era como nós, em tudo, exceto no pecado. Versículo 8. A humildade máxima na obediência. E sendo encontrado em figura humana, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nova versão internacional. E sendo encontrado em figura, Kai e Shema, figura aparência, se refere aqui à sua condição externa, sua maneira de ser percebida pelos outros. Ele era indistinguível de outros seres humanos em sua aparência exterior. Prossigamos. Humilhou-se ainda mais. A humildade de Cristo não parou na encarnação. Houve uma progressão na sua auto-humilhação. Ele desceu um degrau após o outro, tornando-se obediente até a morte. A obediência de Cristo foi absoluta e completa. Ele obedeceu à vontade do Pai em tudo, culminando na submissão à morte. Essa obediência contrasta com a desobediência de Adão e a morte de cruz. A menção da morte de cruz é crucial. A crucificação era a forma mais humilhante, dolorosa e vergonhosa para a execução conhecida no mundo romano.
era reservada para criminosos e escravos. Para os judeus, era um sinal de maldição. Veja Deuteronômio 21, 23. Jesus, o Deus encarnado, suportou a maior humilhação imaginável, mostrando a profundidade do seu amor e da sua gnose. Versículo 9 e 11. Exaltação e soberania de Cristo. Após a descrição da profunda humilhação de Cristo, Paulo transita para a sua gloriosa exaltação, que é uma resposta divina à sua obediência. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Nova Versão Internacional. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. A exaltação, do verbo hiperissou, exaltar sobremaneira, elevar a uma posição extraordinária, é a resposta direta do Pai à obediência perfeita do seu Filho. É Deus Pai quem exalta a Jesus. E não é uma exaltação para se tornar Deus, mas uma exaltação da humanidade de Jesus à glória plena da divindade. Ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome, no contexto bíblico, frequentemente representa a autoridade, o caráter e a pessoa. O nome acima de todo nome é amplamente interpretado como Senhor ou Kyrios, que no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, era usado para traduzir o tetragrama hebraico YHWH, Yod-Heda, Vav-E, ou Yahvé, o nome de Deus, que transliterado para o português significa Jeová. Isso significa que Jesus recebe a mesma honra e adoração devida a Deus Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa é uma citação adaptada de Isaías 45, 23, que originalmente fala sobre toda a criação se prostrando diante de Yahvé, Deus. Paulo aplica essa profecia a Jesus, afirmando que toda a criação, seres celestiais, terrestres e os que estão no domínio dos mortos, reconhecerá a soberania de Cristo. Isso implica adoração e submissão universal. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. A confissão de que Jesus é Senhor, ou Kyrios, é a declaração central da fé cristã primitiva. Kyrios era o título usado tanto para o imperador romano, exigindo lealdade política, quanto para Deus. Ao proclamar Jesus como Kyrios, os cristãos estão afirmando sua divindade e soberania absoluta, colocando-o acima de qualquer outra autoridade, incluindo o imperador. Esta confissão é o ponto culminante do reconhecimento universal, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Jesus e o reconhecimento de sua soberania não diminuem a glória do Pai, mas ao contrário, a magnificam. A obra de Cristo, sua encarnação, vida, morte e ressurreição é o plano do Pai. E toda a glória que o Filho recebe reflete a glória do Pai. Há uma unidade de propósito e glória entre Pai e o Filho. Relevância teológica e aplicação prática. Filipenses 2, 6 a 11 é uma passagem de imenso significado. Cristologia fundamental. É um dos textos mais explícitos sobre a divindade pré-existente de Cristo, sua encarnação plena e verdadeira humanidade, sua morte sacrificial e sua exaltação como Senhor universal. O paradigma da humildade oferece um modelo de humildade e altruísmo para os crentes. Se Cristo, sendo Deus, se humilhou a si mesmo, quanto mais nós, seres humanos, deveríamos praticar a humildade e o serviço mútuo.
a doutrina da gnose explora a complexa ideia do esvaziamento de Cristo, que, embora desafiadora, apronta para a profundidade do amor divino que se manifesta na submissão e no sacrifício. Soberania universal de Cristo afirma a supremacia de Jesus sobre toda a criação. Um dia todos o reconhecerão como Senhor, seja por fé e adoração voluntária, seja por submissão compulsória. Não queira estar entre esses últimos. Unidade na Igreja. No contexto de Filipenses, a lição de Cristo serve como um chamado poderoso para a unidade e a harmonia, sendo entre os crentes, superando o egoísmo e a vaidade. Em resumo, Filipenses 2, 6 a 11 nos convida a contemplar a grandiosidade de um Deus que se fez pequeno para nos alcançar, um rei que se tornou servo para nos libertar e um Senhor que foi humilhado para nos exaltar. É uma passagem de que inspira adoração, gratidão e um chamado radical à imitação da humildade de Cristo em nossas vidas. Que a bênção do Eterno corra atrás de nós e nos alcance. É a minha oração. E aqueles que concordam com essa orientação, digam amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.